Fala pessoal, belezura? No nosso vídeo anterior referente a GitLab, nós brincamos um pouquinho ali com as milestones, criamos algumas milestones, vimos a importância dela e agora, olhando de novo o nosso mapa mental, o nosso objetivo aqui é trabalhar com as bodies, trabalhar com as issues e trabalhar com os rótulos. Tá? E mais do que isso, a gente vai ver outros pontos bem importantes e como vincular uma board com uma milestone. Então, é só importante que a galera já esteja ciente do que é uma milestone, como ela funciona, por que eu uso. E aí tá ok, tá apto a vir para esse conteúdo aqui. Bueno? Então, aqui tá uma das milestones que nós criamos no vídeo anterior. E o nosso objetivo hoje é focar nesses carinhas aqui. Então o GitLab nos dá uma board que é muito parecida com, talvez a ferramenta mais popular que o pessoal possa ter utilizado é o Trello. E às vezes eu pego pessoas que dizem, cara, vou usar o Trello em vez de usar uma ferramenta para gerenciar o projeto. Cara, mas aqui tu pode fazer quase a mesma coisa e dentro do teu projeto, né? E consegue trazer alguns benefícios de conversação aqui do teu repositório com o teu gerenciamento de projetos. Eu acho que eu disse isso no outro vídeo, mas vou repetir que hoje não é o que nós utilizamos na Brainy, por questões financeiras, que é relativamente caro o Enterprise e não estava valendo a pena para nós. Naquele momento nós migramos para o Gira, que é uma ferramenta que é focada em fazer gerenciamento de projeto e projetos de desenvolvimento de software. As duas fazem entregas parecidas, mas com o Gira eu consigo uma flexibilidade maior para adicionar plugins e coisas do tipo. Até hoje em dia nós estamos trabalhando com o ClickUp, que é uma outra ferramenta que nos ajuda no gerenciamento de projetos, que já é uma ferramenta mais moderna, com uma interface mais amigável, um pouco mais intuitiva, que hoje nós estamos gostando bastante. Então, estamos em processo de testar o ClickUp e talvez migrar por completo o nosso Gira para lá. Tá? Então, voltando para o nosso quadro aqui, a nossa board, nós já temos dois estados que são para tarefas abertas, que é este carinha aqui, e para tarefas já fechadas, que são esses caras aqui. Esses aqui são imutáveis que nós temos aqui. E aí o GitLab já nos sugere, cara, queres adicionar essas duas aqui já, o to-do e o doing? São duas listas clássicas. E a gente normalmente vai aceitar, e nesse momento eu vou aceitar. Então, vou dizer, toma, eu tenho então um quadro de tarefas abertas a serem realizadas, tarefas que eu vou selecionar para realização, tarefas que estão sendo desenvolvidas e as tarefas fechadas. Eu ainda recomendo sempre o pessoal, nós temos aqui ó, Add List, e aqui nós podemos adicionar um novo elemento. E aí eu posso adicionar nesse novo elemento, pode ser tem um elemento que eu considero bem importante, que é o Review. Tá? Eu criei ele aqui, e agora eu posso selecionar ele para entrar lá na minha board. Ó. E ele já entrou. Ele entrou depois do doing antes do close. E é exatamente onde eu quero ele. Qual é a proposta dessa lista aqui? Criei uma tarefa. Ela está aberta. Eu posso aqui deixar tarefas que são prioridades a serem realizadas. Tá? Ou também costumo, aí é uma prática minha, deixar aqui os requisitos mais abrangentes ou as histórias de usuário, conforme vocês preferirem chamar. E no to-do eu deixo as tarefas relacionadas a essas histórias aqui.
E aqui ficam todas as tarefas e aqui ficam todas as histórias ou os requisitos propriamente ditos. Eu pessoalmente considero uma organização bem interessante. Daí quando alguém for trabalhar em alguma tarefa, vai movimentar ela para doing. E aí todo o time vai saber que o fulaninho lá está trabalhando nessa tarefa. Quando ele terminar, ele vai deslocar essa tarefa para review. E o review ele tem, na verdade, alguns pontos diferentes de utilização. Eu posso utilizar ele para que o meu tester valide o que eu estou dando como pronto. Então, para mim, isso aqui é pronto. O tester vai pegar da review, vai revisar, e aí ele vai transitar para closed. Acho uma prática legal. Outra prática interessante é deixar aqui até a revisão do cliente, o cliente revisou, deu como aprovado, ou o professor, no caso de um projeto acadêmico, foi para closed. Só que aí é ruim porque ele bagunça todo a nossa milestone lá, porque lembram que eu disse para vocês que ela monta um gráfico de andamento? Se eu não der essa tarefa como fechada, ela não vai evoluir o gráfico, e aí vai ficar ruim. Então, a minha recomendação é, deixem aqui para revisão. Se tem um tester, é ele que vai mudar. Se é um projeto só de vocês, cara, é vocês. Eu terminei, mas vou deixar aqui porque amanhã ou daqui a 2 dias eu vou revisar as tarefas que eu concluí durante esses dias. Vou sentar e vou fazer só revisão de tarefa, para dar elas como concluídas ou não. Vou analisar a documentação, ver o que ela pedia, ver se eu estou conseguindo cumprir com isso. Se eu estou conseguindo, aí eu vou dar como fechado. Tá? Vejo esse como um fluxo bem interessante. Deixa eu ver o que mais que eu tinha aqui. Meu medo era que eu não tivesse colocado as issues aqui, mas ainda bem que eu coloquei. As issues, elas são as tarefas que nós criamos no nosso projeto. Mas antes de falar delas, eu quero mostrar para vocês que no meu projeto público, se ele não fosse público eu não teria esse recurso, eu posso criar múltiplas boards dentro do GitLab. E eu tenho aqui um edit board. E eu vou editar essa minha aqui para sprint 1. Também recurso que eu só tenho porque esse projeto está público é de vincular essa board a uma sprint. Ó. Eu vou vincular ela à minha sprint 1. Então tudo que eu criar aqui dentro já vai automaticamente estar vinculado com a minha milestone 1. Certo? Então já estou fazendo toda essa vinculação. Então o que eu estiver criando aqui, eu estou dizendo que faz parte dessa minha primeira entrega. Posso adicionar rótulos, posso assinar para alguém essa milestone, não faz muito sentido assinar um responsável aqui, a não ser que eu coloque várias pessoas que representem o time. E posso especificar um peso dessa milestone, que normalmente vem da soma lá dos nossos requisitos. Então, por hora, nós não vamos mexer aqui, mas importante vincular com a milestone que nós já temos criado. Feito. Salvei, já está renomeada, e tudo que eu criar aqui já vai cair na nossa milestone. E aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou simular que eu tenho lá, na minha documentação, um requisito que o ID dele é RF001 e o nome dele é login social, seguindo mais ou menos na pegada que nós tínhamos lá em alguns exemplos que nós tratamos anteriormente. Então, criei uma tarefa chamada login social. Tá? Tá feito. Agora eu vou definir quais são as tarefas que estão relacionadas com esse requisito 001 login social. E aí eu vou criar uma nova aqui e eu vou pensar o que eu tenho que fazer. Isso aqui normalmente vai ser definido em uma reunião. Então, tratando do Scrum, vai ser o time Scrum que vai definir. Talvez o PO lá vá trazer
esse requisito, vai dizer, ó, a gente tem o login social, que seria uma história de usuário. A gente poderia até detalhar ela aqui, ó, não mostrei para vocês, vou até cancelar aqui. Nós fizemos essa abertura aqui, clicando no cartão que ele abre aquele menuzinho na lateral. Mas eu posso clicar no nome da issue, que aí ela vai ser aberta de uma forma mais detalhada. E aí eu posso, aqui já vi alguns detalhes sobre ela, mas importante é que eu posso aqui, ó, editar. Eu posso editar a descrição dessa issue. E aí aqui é onde a pessoa responsável, que vai ser lá ou o teu PO ou o teu gerente de projetos, ele vai detalhar essa tarefa para que o time consiga definir quais são as tarefas específicas a serem realizadas para cumprir com esse requisito. E aí, seguindo mais ou menos a ideia lá do Scrum, e o Scrum sugere que uma história, considerando que isso fosse uma história, ela diz como determinado perfil, eu quero fazer tal coisa e o porquê eu quero fazer essa coisa. Isso nos ajuda a pensar lá nas atividades posteriores. Então vou dizer assim, ó, como usuário do aplicativo, eu quero logar com minha conta do Facebook e do Google para que possa ter um rápido acesso à plataforma, tá? Bem simples. Eu posso estilizar isso, posso botar um negrito aqui, vou botar aqui, outro negrito aqui, outro negrito aqui. Posso fazer um preview disso, ver como está ficando a minha escrita. Posso trabalhar com Markdown aqui, colocar, se fosse um projeto Scrum, eu teria aqui, sei lá, critérios de aceitação. E aí isso aqui ia ajudar a definir as tarefas posteriores. E aí aqui eu poderia detalhar coisas que o meu usuário passou como sendo críticas importantíssimas para o meu requisito ser dado como concluído. Então ele poderia me passar detalhes do tipo: a conta deve se manter logada por tempo indeterminado. Então são bem detalhes de usuário, tá? Quero poder usar a foto do Facebook no meu perfil, tá? Detalhes que vocês vão captar do usuário, tá? Só deixei 2 de exemplo, se eu for ficar escrevendo critérios de aceitação, a gente vai perder bons minutos aqui, e não é esse o propósito, é só passar a ideia do que vocês têm que fazer, tá bem? Então, eu vou salvar isso daqui, vocês vão ver que ele já vai ter montado um estilo razoável aqui. Então, o requisito, o que, quais são os critérios de aceitação, alguns deles. E aqui, cara, tragam tudo que vocês têm. Tem foto, eu quero botar uma foto do ER, do login social. Aqui vocês podem munir com informação o máximo possível. Isso aqui é importante que esteja bem documentado. Tá? Então, voltando lá, vou voltar lá nas issues. Até aqui, ó. Observem que agora ali no voltar eu acabei vindo para essa lista aqui, que é um outro lugar para eu visualizar todas as issues que eu tenho. Então, posso sim por aqui também criar issues. Aqui eu tenho uma listagem de todas as issues depois. É só formas de ver as coisas de lugares diferentes. Mas vou voltar para a nossa board, que é o nosso centro de atenção por enquanto. Criei o requisito,
o meu requisito tá aqui, mas ele não é a tarefa a ser executada porque eu tenho muitas tarefas aqui. Eu tenho que ter tela, eu tenho que desenvolver a tela, eu tenho que desenvolver a integração lá na API, com a API do Facebook, com a do Google, eu tenho que integrar o front com o back. Então é um emaranhado de tarefas que eu tenho para fazer. Então eu vou aqui no To-Do, eu vou começar a criar as tarefas deste requisito. E aí eu vou dizer integração com a API do Facebook. Criei. Eu vou criar várias já, depois eu vou manipular elas, tá? Integração com a API do Google. Design de botões de autenticação social. E vou colocar integração de botões sociais, sei lá. Ou posso colocar assim também, ó. Desenvolver tela de autenticação social. Tá? Tenho então separado em design, tenho front e tenho tratado duas coisas diferentes de back. Tá? E aí nós podemos e devemos, eu vou pegar uma de exemplo aqui, tá? Que eu vou pegar aqui, ó, desenvolver tela de autenticação social. Eu vou entrar nela através do link do nome ali. Observem que já fica todo um histórico de movimentação aqui, quem movimentou, quem criou, quem fez qualquer alteração nessa issue. Então nós temos um tracking desse cara aqui excelente. E aqui nós podemos e devemos fazer o seguinte, ó, editar, e aí eu posso definir tarefas aqui. E eu posso dizer que, vou colocar assim, ó, tarefas. Posso sim, antes aqui ter uma descrição do que tem que ser feito, se isso for importante, documentação que vai ajudar vocês é sempre bem-vinda. E aí eu posso adicionar aqui um to-do list com tudo que eu preciso fazer para cumprir com o desenvolver tela de autenticação social. Então posso colocar aqui desenvolver layout. Vou colocar de forma bem simplificada integrar layout. Tá? Dependendo do que for uma tela de listagem, eu vou ter tarefas aqui relacionadas a paginar, adicionar características de como será a paginação. Tudo isso vocês têm que mapear nessas tarefas, certo? Validação, tem que fazer validação? Vou adicionar aqui como tarefa. Estou fazendo o formulário e eu vou ter que fazer validações desse formulário. Então adiciona aqui, adicionar validações dos formulários. Isso vai ajudar vocês a mensurar de forma assertiva quanto tempo vocês vão levar nessas tarefas. Porque senão, cara, a gente sempre vai subestimar o que nós vamos fazer. E aí vocês vão chegar em reunião e vão dizer, cara, isso aí a gente faz em 2 dias. E aí vocês vão levar 5, vocês vão levar 6, vocês vão levar 7. E isso vai ser muito ruim para todo mundo. Vai ser ruim ou porque vocês vão cobrar um valor X e o custo do projeto vai ser 3, 4 vezes mais caro do que isso, porque vocês levaram 3, 4 vezes mais tempo do que isso para desenvolver. Ou vocês vão tentar repassar isso para o cliente e também não vai ser muito bem aceito, porque vocês tinham dado uma estimativa de X e vocês multiplicaram isso em 3, 4 vezes. Então, enquanto melhor a gente tentar documentar isso daqui,
mais assertivo nós seremos nas próximas vezes. Primeiro projeto a gente vai levar pau, vai errar bastante, o segundo vai melhorar, o terceiro vai melhorar, até que a gente vai chegar num ponto próximo de um ponto ideal. E ponto ideal talvez a gente não chegue nunca. É muito difícil estimar tempo para desenvolvimento de software, mas a nossa missão é conseguir reduzir o máximo possível o erro nessas estimativas. Tá? Eu vou salvar este carinha aqui, e aí nós temos as tarefas prontas aqui. Eu volto lá na board, e eu tenho o seguinte cenário, eu tenho um requisito e várias tarefas que são deste requisito. Tá? Agora nós vamos começar a associar isso com isso. Ó, eu tenho os IDs desses caras, ó, ID 2, 3, 4 e 5. Eu vou entrar no requisito 1. E aí eu não sei se vocês perceberam da outra vez que eu entrei nessa tela. Eu tenho... Deixa eu ver. Não, perdão, isso aqui vai ficar para o próximo vídeo. Eu vou mostrar os rótulos. Voltando aqui na board, vocês vão ver o seguinte. Ó. Eu vou criar novos rótulos para que nós possamos marcar esses caras aqui de forma a nos ajudar. Não quero adicionar isso, eu quero aqui. Eu posso criar rótulos para tarefas do tipo front-end. Aqui, ó. Vou criar novo. Então, front-end. E vou botar front-end aqui de rosa. Vou criar rótulo para o back-end azul. Vou criar rótulo para o design. Vou colocar esse lilás aqui. Posso criar rótulos de teste, posso criar rótulos de infra, caso isso seja relevante. Eu acho que vou criar design, back, front eu criei. Acho que tá bom por enquanto para teste. Mas saibam que vocês podem criar para qualquer coisa que possa ajudar vocês. E aí nós vamos fazer assim, ó. Bom, login social. Ó, eu só cliquei aqui no cartão, abri o menuzinho e eu vou adicionar um rótulo nele. Eu vou dizer que isso daqui... aqui é um novo rótulo para a gente criar. Eu acho que eu consigo criar até por aqui, deixa eu ver. Create Project Label. E eu vou criar um rótulo que vai definir um requisito ou história. Aí se vocês trabalham com Scrum, vocês podem colocar história. Se não, coloca requisito. Ele pergunta se eu quero adicionar a lista. Isso ele está perguntando se eu quero que seja criada uma lista com o nome requisito. E não, eu não quero, eu só quero criar o rótulo. Então vou dizer que ele vai ser esse amarelo aqui, e eu vou criar. E eu vou já adicionar ele no meu requisito. Ó. Então, ó, esse carinha aqui é um requisito. Desenvolver tela de autenticação social. Este requisito aqui, observem que ele já está com o rótulo to do, e eu vou deixar ele ali. E eu vou adicionar um novo dizendo que isso daqui é uma tarefa de front-end. Vou pegar a task de design e eu vou dizer que essa task aqui ela é uma tarefa de design. E essas últimas duas eu vou adicionar como sendo tarefas de back-end. Então tá aqui essas duas integrações. Vou colocar como sendo tarefas de back-end. De novo, gente, o maior nível possível de detalhes. Detalhar todas essas tarefas, porque isso vai ajudar muito a galera que está envolvida no desenvolvimento. Tá? Eu não documentei essas outras para a gente não perder tempo, já estamos com mais de 20 minutos de gravação. Daí, isso aqui ajuda o time de qual forma? Ajuda muito o time no seguinte, ó. Eu quero aqui, eu sou desenvolvedor back-end. Eu posso aqui procurar por rótulos específicos e dizer, cara, me diz aí o que tem de back-end. Ó. Eu aplico o filtro e eu só vejo o que tem de tarefa de back-end. Se eu não trabalho com front,
Não tem por que eu ficar enxergando um monte de tarefa que não está me afetando. Então eu aplico esse filtro aqui e vamos embora. Tá? Já vimos os rótulos, importância deles, como eles nos ajudam a filtrar esses caras aqui. Eu acho que para este vídeo aqui estamos prontos. Vocês têm aqui em list, vocês conseguem ver a lista de todas as issues e vocês também conseguem aplicar filtros aqui, tá? Aqui mostra relacionado com qual sprint ele tá. E se nós viermos aqui na milestone, nós já vamos ver que a nossa sprint 2 ela ainda não chegou, mas a sprint 1 já tem 5 tarefas. E aí entrando aqui eu já consigo ver que eu tenho 5 tarefas que ainda não foram inicializadas e as flags de o que são essas tarefas. Certo, gente? No próximo vídeo, nós vamos ver como relacionar essas tarefas e como transitar essas tarefas dentro da nossa board aqui. Então, acho que vocês perceberam, se não, observem que eu posso, a qualquer momento, desenvolver aqui, o design de botões de autenticação social. Eu posso só arrastar ela para cá e eu vou mudar o status dela. Se eu entrar lá nela, eu vou poder ver que 2 minutos atrás alguém adicionou esse rótulo, 10 minutos atrás alguém adicionou o rótulo de to do e exatamente agora alguém mudou o status de doing para to do. Então é um tracking bem massa que a gente tem aí. Tá, pessoal? Eu vou deixar nessa tela aqui. Eu vou me despedir de vocês por enquanto e no próximo vídeo a gente dá continuidade vendo como relacionar esses carinhas aqui. Bueno? Valeu!